Quero falar com vocês sobre a produção de livros digitais interativos, de modo mais específico sobre livros infantis interativos, utilizando um formato chamado EPUB com layout fixo e utilizando para a produção um software chamado PubCoder. Meu nome é José Fernando Tavares, eu sou diretor e fundador da Booknando Livros, empresa certificada pela PubCoder para a produção e para o ensinamento também do software. Trabalho há mais de 6 anos com livros digitais, no último ano, em um modo específico, com livros digitais infantis interativos. Bem, eu vou apresentar para vocês o software, mas antes de apresentar eu quero dar uma visão geral sobre os formatos de livros digitais, para que possamos também introduzir esse software, mas dentro de um contexto específico. Quando falamos de formatos, temos aqui uma miríade de formatos, vários tipos de formatos para livros digitais. Eu vou me concentrar praticamente em 3 deles. Aqueles baseados no HTML5, que é a linguagem da web já consolidada, no PDF, que é o formato praticamente mais conhecido, a forma mais conhecida de troca de informações, de distribuição de textos digitais na internet, e outros formatos sempre com o layout fixo, mas proprietários de algumas empresas que nós temos por aí. Bem, o HTML se apresenta para nós como o presente e o futuro das publicações. O que significa? Nós estamos vivendo num momento no qual a leitura em si mesma, a leitura da web, na web e também a leitura de livros, ela está se tornando sempre mais leitura móvel. Okay? Nós temos mais de 100 milhões de smartphones esparramados pelo Brasil. As pessoas utilizam muito o seu smartphone por uma questão de praticidade. É muito fácil carregar eles no bolso, é muito fácil em qualquer momento onde nós estamos ler nele. E as pessoas leem bastante. Pode ser coisas pequenas, como a utilização das mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, o que for, mas de fato estão lendo neste formato. O HTML ele é um formato flexível, um formato fluido, ele se adapta, ele mantém o texto vivo, vamos dizer assim, e se adapta ao tamanho das telas. Tá? Os formatos que são baseados no HTML podem desfrutar dessa característica. Então, nós vamos ver mais para frente, temos alguns formatos como o EPUB ou o MOBI, que é da Amazon. São formatos que desfrutam a característica de ser formatos líquidos, que se adaptam ao formato da tela, ao tamanho da tela. O problema é que existem alguns tipos de livros, em um modo específico os livros infantis, que não desfrutam ou não ficam bons nesse formato líquido. Então precisamos para eles um formato fixo. Porém, a estrada que nós temos à frente é uma estrada onde até mesmo esses tipos de livros vão se tornar formatos líquidos, formatos que se adaptem. Nós já temos isso na web quando nós temos um site e esse site se adapta completamente quando nós abrimos ele de um celular. Isso é o caminho para o qual estão indo também os livros digitais. Como vocês podem ver aqui, o HTML está na base desses outros formatos, do EPUB 3, do EPUB 3 com layout fixo, do KF8 e do MOBI, que é um formato proprietário da Amazon, do formato chamado iBooks, que é um formato específico da Apple, do HPUB, que é um formato pensado para revistas digitais, muito bacana. Se vocês fizeram uma pesquisa na web sobre o HPUB, vocês vão ver várias revistas publicadas nesse formato. Obviamente ele está por trás da web, que é onde ele nasceu e é para a qual ele nasceu, e outros formatos que existem por aí que são baseados no HTML. O HTML oferece uma flexibilidade e oferece a possibilidade de adaptação ou readaptação do conteúdo. São conceitos importantes, já conhecidos e bem comuns para quem trabalha com web, um pouco menos comum para quem trabalha com livros impressos. Bem, nós temos aí, e não poderia não falar, do PDF, que permanece robusto e insuperável para a impressão.
Tá? Ele nasceu pensado para isso e, de fato, é o formato que suporta as cores em CMYK, suporta imagens pesadas. Ele é pensado realmente para ser utilizado nas gráficas, para ser utilizado para a impressão. Ele nasceu com esse objetivo. Depois ele tentou se adaptar e se adaptou de alguma forma. A própria Adobe tentou fazer isso com o PDF interativo. Tentou se adaptar para também as outros tipos de publicações. E de fato é o mais utilizado para distribuição de conteúdo. O problema dele e a vantagem dele, aí vai depender do ponto de vista de cada um, o problema dele é que ele é fixo, tá? Que depois é também o problema do layout fixo em si mesmo. E de consequência a leitura na tela se torna difícil para livros longos. Ele é ainda interessante para livros que precisam de um design fixo, onde a imagem é mais importante do que o texto. Neste caso, os livros infantis. Então eu posso utilizar até mesmo o PDF para a produção de um livro infantil estático. Tá? Nós estamos falando de livros infantis interativos, de consequência, nós não vamos utilizar o PDF. Uma curiosidade, quando nós falamos sobre PDF, na realidade nós estamos falando sobre um mundo complexo. Existem vários tipos de PDF. Entre eles existe o PDF-A. PDF-A, que é um padrão internacional, ele é utilizado para documentos de longa conservação. Se vocês têm algum software que produz PDF, vocês podem ver que tem as várias opções do tipo de PDF. Para gráficas se utiliza o PDF-X nas várias variações. Para textos longos e de longa conservação, por exemplo, é adotado pela União Europeia como padrão para conservação dos documentos oficiais. Obviamente, para garantir essa longa conservação, ou seja, que esse documento possa ser reaberto daqui a vários anos, ele tem poucos recursos, não utiliza os recursos mais modernos, mas ele é pensado mais para texto mesmo. Fica aí uma dica para vocês aprofundarem, porque geralmente quando a gente fala de PDF acha que é uma coisa só. Na realidade não é uma coisa só, é um mundo bem complexo e com várias variações de tipos diferentes de PDF. Nós temos também o DPS, que é um formato fixo que a Adobe sobretudo utiliza, baseado em softwares da Adobe, como por exemplo o InDesign. Esse formato, na realidade, aqui eu estou simplificando bastante porque tem várias variações, é utilizado por várias empresas e é utilizado sobretudo para revistas. Ele se revelou um formato interessante para revista. A Adobe já fez vários progressos nele, de modo que ele não é apenas uma imagem, mas a maioria dessas outras empresas utiliza camadas de imagens. Então você tem uma camada que é uma imagem do texto, depois em cima você coloca uma outra camada que é o vídeo, coloca áudio, etc. Você pode criar várias camadas com objetos interativos e etc. Se por um lado é um formato mais simples de ser produzido, relativamente mais simples de ser produzido, porque produzir uma revista digital interativa requer um certo trabalho, ainda mais se nós colocamos interatividades. Por outro lado, é um formato bem fixo e que corre o perigo de, em alguns desses formatos, perder a qualidade do texto. Basta que vocês se vocês fizerem alguma assinatura de algumas revistas brasileiras, vocês vão notar que fazendo zoom, sobretudo num iPad com tela retina, vocês vão notar como o texto fica meio quebradiço, ou seja, ele não aguenta toda aquela resolução quando nós fazemos zoom. Então esse é um problema relativo a esse tipo de formato. Porém, tem vários, a Adobe sobretudo está trabalhando bastante nisso para melhorar o formato e também aplicar nele elementos de HTML. Vejam, até mesmo nesse formato é possível utilizar elementos de HTML. Foi o que eu falei no início, o HTML realmente é a base de todas as publicações. Bem, baseados no HTML, nós temos aí o iBooks, que é um formato bem robusto, mas que funciona somente na Apple. O EPUB, que é praticamente, vamos dizer assim, quase o padrão para as publicações digitais, em vários sabores de EPUB. Nós temos o EPUB 2, nós temos o EPUB 3,
nós temos o EPUB 3 com layout fixo, que é onde nós vamos nos focar. Nós temos também o MOB, nas vários sabores também. A versão MOB mais simples é a versão praticamente para texto. E o KF8, que seria a mesma variação, está na mesma linha, vamos dizer assim, do EPUB 3. Ou seja, é um formato que pode ter um layout fixo, é um formato que mantém as coisas no lugar, vamos dizer assim, enquanto que o MOB e o EPUB 3 fluido, eles fazem com que o texto se adapte à largura da tela. Tá? Quem já leu um formato MOB vai perceber as vantagens dele, ou em formato EPUB, enquanto você pode aumentar a letra, pode trocar a fonte, pode adaptar a leitura conforme a largura da tela do teu aparelho. Em um EPUB com layout fixo e também um KF8 com layout fixo, isso não funciona, ok? Então é mais complicado. O KF8 tem várias soluções para isso interessante, enquanto que nós vamos falar do EPUB com layout fixo, dedicado sobretudo a livros infantis. Só para compreendermos um pouquinho como funciona o EPUB 3 por dentro, temos uma ideia geral, eu gosto sempre de utilizar essa imagem que representa bem. Nós temos esse bolo, esse pacote, o EPUB 3 é como se fosse um pacote, onde dentro dele eu tenho o HTML5, que é a base para o texto, eu tenho um CS3, que é a base para a visualização, para o design, então uma espécie de recheio. E nós temos o JavaScript, que é a nossa cobertura, onde com o JavaScript eu posso colocar interações dentro dele. Então, resumindo, um EPUB 3 funciona baseado no HTML5 para o texto, no CS3 para o design, a visualização, para a formatação desse texto, e no JavaScript para as interatividades. Ou seja, é praticamente quase um mini site, porém empacotado em um formato específico. O chamado Content OPF é o arquivo que controla todo o funcionamento desse pacote chamado EPUB. Bem, as especificações aqui simplesmente servem para vocês terem uma ideia, para entender um pouco como funciona, sobretudo entre EPUB 2 e EPUB 3. O EPUB 2 é baseado no XHTML 1.1 e o EPUB 3 é baseado no HTML5, então quem trabalha com web já percebe um pouco as diferenças. No EPUB 2 não é previsto o uso de multimídia, no EPUB 3 é previsto áudio, vídeo, canvas, geolocalização, JavaScript, enfim, tudo que é possível desfrutar do aparelho. O EPUB 2 é baseado no CSS2, o EPUB 3 também no CSS 2.1, mas também utiliza recursos de CSS 3. O SVG, que é um formato vetorial, pode funcionar no XHTML. E uma curiosidade, o SVG no EPUB 3 é possível utilizar como página. Okay? Então, um SVG inteiro como uma página. Muito bacana isso para livros, sobretudo para gibis, no modo específico. O JavaScript não é previsto no EPUB 2 e existe no EPUB 3 como opcional. Obviamente não é obrigatório termos um JavaScript. Algumas outras características, como o modo como o EPUB 3 usa o sistema para a criação de sumários, porque sendo pensado para livros, ele precisa de um sumário. No EPUB 3 desfruta as novas tags de navegação, como o nav, que é uma tag específica para navegação utilizada também nos sites. Bem, só uma ideia geral para vocês. Bem, nós vamos nos concentrar no EPUB com layout fixo. Aqui tem toda uma questão que seria interessante aprofundar em outro momento, sobre a questão de como nós estamos reproduzindo esses livros na versão digital. O que está acontecendo ultimamente, e o que é uma tendência em geral, é aquela de manter o mesmo padrão utilizado nos livros. Vocês estão vendo na imagem, mas a Apple fez muito disso também. Tem até a virada da página, se mantém as folhas, essa abertura dessa página, que é uma forma de esquemorfismo, ou seja, manter no digital a mesma aparência do físico, tá? Isso é, na realidade, um momento de passagem que estamos vivendo, porque quem trabalha com web e quem está iniciando a trabalhar com livros digitais ou lê muito livros digitais vai perceber como
o digital oferece recursos que são diferentes do impresso. Então, a tendência dele é ser algo diferente. Então, sem precisar imitar o livro impresso, tá? Tanto que, pessoalmente, eu não gosto muito de fazer essas imitações. Prefiro readaptar o conteúdo para que funcione melhor, para que desfrute melhor as características dos aparelhos, as características do suporte, nesse caso um tablet ou um celular ou computador. Enfim, isso é uma questão mais de projeto, né? Questão de repensar o conteúdo do impresso para o digital. Tem um artigo que escrevi tempo atrás onde eu mostrava como esse processo aconteceu também na história, né? Logo no início lá da invenção da impressão com Gutenberg, os livros impressos eram considerados livros de segunda categoria. Isso durou muito tempo até que as pessoas entendessem que o livro impresso era também um livro com a mesma dignidade de um manuscrito copiado à mão. Parece estranho para nós, mas isso aconteceu. Essas passagens históricas são realmente difíceis de serem assimiladas. E nós estamos vivendo isso, uma passagem histórica de um formato fixo impresso para um formato digital que pode ser fluido e que se adapte às funcionalidades, às características dos aparelhos. Bem, como é que funciona o layout fixo? Isso aqui é uma dica, sobretudo, para quem trabalha com web. Tá? Na realidade, ele utiliza um viewport, tá? Onde define o tamanho da página. Isso é usado também em sites em geral. Enquanto que lá no nosso CSS nós definimos o tamanho do body no mesmo tamanho do viewport. Cada página do livro é um HTML. E aqui tem que ficar antenado porque é uma questão técnica, mas que vai influenciar o modo como eu vou produzir. Se eu quero a dupla página, cada página é um HTML. De consequência, eu estou apresentando dois HTMLs ao mesmo tempo. É isso que faz um software de visualização. Acontece que se eu crio a animação numa página, é difícil eu conseguir controlar a interatividade da outra página. Tem que usar uns recursos meio mirabolantes e não sempre funciona. Okay? Por isso que geralmente eu prefiro a visualização não de duplas páginas, mas de página única, onde eu tenho um controle total no mesmo HTML. E os valores são valores fixos em pixel, valores para que os objetos permaneçam dentro desse viewport. Enfim, isso para quem trabalha com web vai ter uma ideia mais completa de como funcionam esses formatos de EPUB com layout fixo. Onde funciona o EPUB com layout fixo? Em lojas como a Apple, okay? Então no iBooks. Funciona em lojas como a Kobo, nos softwares da Kobo, em prática em todos os aparelhos. No Google também funciona, no Google Livros, com algumas restrições. A Kobo também tem algumas restrições, mas funciona bem, sobretudo para HQs, gibis. Vocês podem utilizar o layout fixo. Na Kobo ela tem até um chamado motor de render, um software que faz com que a visualização seja mais rápida. Em outros softwares, como o Azard, que é um software um pouco menos conhecido, mas utilizado sobretudo na Ásia, o Readium, que é um software, na realidade é um plugin para o Chrome, então vocês podem visualizar um livro com layout fixo dentro do navegador de vocês, do Chrome, utilizando esse plugin gratuito que vocês podem baixar. É também um projeto mais amplo de um software livre, que pode ser utilizado para a criação também de novos softwares leitores. E o Adobe Digital Edition, que é um dos softwares mais conhecidos para a leitura de livros digitais no PC, no Mac, e agora tem também versão para iOS, também suporta esse formato com o layout fixo. Bem, aqui para termos uma visão geral, com a produção e sobretudo com a produção no PubCoder, vocês podem utilizar o livro que vocês produziram, okay, o material que foi produzido, para gerar um formato EPUB, para gerar um formato KF8 ou um HTML5 fixo, obviamente, com layout fixo, ou até mesmo gerar aplicativos iOS ou Android. Tá? Então, o PubCoder permite fazer tudo isso nas várias versões que nós temos. Nós vamos nos concentrar na versão base,
que trabalha apenas com EPUB, KF8 e HTML5, mas as outras versões, a versão Pro, você pode criar aplicativos iOS e aplicativos para Android. Tá? Então é muito bacana isso, reutilizando, obviamente, todo o material que você produziu para o layout fixo. Obviamente com algumas diferenças, enquanto no iOS e no Android você vai ter que criar uma interface de navegação, tá? Menus, sumários, menus, etc., se você quiser acrescentar isso. E no EPUB e no KF8 ele desfruta as características do software que está sendo utilizado. Tá? Então, para vocês terem uma ideia das potencialidades que o programa oferece. Nesse processo de criação, é interessante, sobretudo, com as interatividades. Geralmente o pessoal me pede o que é que eu posso colocar nesse EPUB interativo. Existe uma relação de equilíbrio entre aparelho, software e e-book. Tá? Por quê? Porque tem coisas que eu posso colocar no e-book, mas que o software não consegue entender, ou que o aparelho não consegue fazer funcionar. Tá? Por exemplo, pensa bem no acelerômetro, que é aquela característica de poder inclinar o aparelho, tá? E eu poder movimentar os objetos dentro do meu arquivo, dentro do e-book. Acontece que se eu colocar essa funcionalidade no e-book e eu abrir ele, por exemplo, num computador, num PC, tá? Mesmo que o software reconheça e consiga interpretar esses comandos do acelerômetro, obviamente o meu aparelho não possui isso, não dá para mim ficar virando lá o meu computador e de consequência não vai funcionar, entenderam? Então eu tenho que ter essa interação, esse equilíbrio entre os três elementos. Isso vale para qualquer tipo de livro digital. Tem sempre um e-book, tem um software que lê esse e-book e tem um aparelho que tem algumas potencialidades ou não. Se, por exemplo, o meu e-book, vamos fazer o exemplo do acelerômetro, que é fácil de ser compreendido. Eu coloquei essas características de acelerômetro. Vou abrir ele no iPad. O iPad ele possui o acelerômetro e funciona. Mas eu vou abrir com um software que não reconhece isso. Um software que abre o layout fixo, mas que não funciona o acelerômetro. Bem, não vai funcionar. Okay? Então eu preciso desse equilíbrio entre esses três elementos. Bem, sempre antes de entrar a falarmos sobre livros digitais, em um modo específico, livros digitais infantis, é sempre importante lembrar dessas duas coisinhas aqui que na web é bem conhecida, mas para quem trabalha com livros impressos muitas vezes é esquecida. A usabilidade e a acessibilidade. A usabilidade é a facilidade com que as pessoas podem usar uma ferramenta ou um objeto a fim de realizar uma tarefa. Tá? Então, o meu livro digital deve ser fácil de ser utilizado. Como é que se aplica isso na prática? Por exemplo, eu vou criar uma área de toque no meu e-book, ou seja, um lugar onde a criança pode clicar para que apareça um texto, para que apareça uma animação, para que aconteça algo, um som, por exemplo. Se essa área de toque for muito pequena, eu consigo clicar com o mouse, mas eu não consigo clicar com o dedo. Ainda mais sendo crianças, se eu estou pensando em um tablet, essa área pode ser realmente muito pequena e muito difícil de ser clicado. Esse é por exemplo, dos elementos. A acessibilidade é permitir que pessoas com deficiências de mobilidade reduzida, etc., participem das atividades que estão no produto. Por exemplo, quando eu utilizo a funcionalidade de leitura em alta voz, tá? O Read Aloud ou o TTS, né? A leitura feita pelo software mesmo. Naquele caso, eu preciso preparar também o meu conteúdo para que funcione bem para isso, tá? Para que as pessoas possam desfrutar, por exemplo, essa possibilidade de ter o texto lido em alta voz. Enfim, é sempre bom lembrar dessas duas palavrinhas que vão nortear um pouco, vão nos ajudar a pensarmos o conteúdo, em um modo específico o conteúdo de livros infantis, pensar eles para o digital. Bem, pensar o e-book, né, o design e-book em vista do usuário. Como eu já dizia antes, tem sempre essa tendência a
copiar o que é o impresso, mas não sempre o que está no impresso funciona bem no digital. Eu preciso pensar ao modo como será utilizado esse e-book. Eu preciso olhar o usuário, o que ele quer. E muitas vezes ele não conhece o impresso, ele conhece apenas a versão digital. Então ele não tem como referência o impresso. Ele está, sobretudo os nativos digitais, estão raciocinando de outra maneira, porque estão utilizando apenas aquele livro no digital e não no impresso. Enfim, isso é importante aprofundarmos um pouco. Bem, vamos então, depois dessa longa introdução, falarmos um pouquinho sobre o PubCoder. O PubCoder é um software criado por uma empresa italiana que facilita a criação, e facilita em muito a criação, do formato EPUB com layout fixo. Um dos problemas para quem produzia esse formato era ter um software que facilitasse a interação. Sobretudo quem vem da produção de livros impressos encontra muitas dificuldades a entender o HTML, etc. Bem, o PubCoder resolve esse problema. Tá? Você não precisa nem sequer conhecer HTML, apesar de ser recomendável. Ou CSS. É importante ser recomendável para desfrutar o máximo do programa. Porém, se você tem noções básicas de design de livros, você pode tranquilamente produzir com este software. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como ele funciona. Vejam, eu tenho aqui uma série de páginas, tá? Que são os meus HTMLs. Eu não tenho a visualização da página dupla, tá? Eu tenho apenas de uma página para que eu entenda que nesse e-book eu preciso pensar ele página por página. Então ele vai ser repensado página por página. Veja, eu tenho a visualização da página, eu tenho um ambiente onde está a minha página, onde eu posso trabalhar com objetos, muito semelhante ao InDesign, então com todas as características. Por exemplo, eu posso clicar numa página, eu posso diminuir esses objetos, eu posso aumentar eles, aqui eu tenho os vários layers, veja aqui no caso eu até bloqueei um layer, veja, eu posso diminuir ou aumentar, arrastar, colocar novos objetos, enfim. E eu tenho aqui todo o controle, o workspace me permite controlar todas as características do objeto. Então eu posso fazer uma formatação aqui visível, mas eu posso também trabalhar diretamente com o posicionamento manual dele, com o tamanho, com a rotação, que eu posso rotacionar aqui, ou eu posso rotacionar assim o objeto, né? De maneira bem simples. E várias outras opções, por exemplo, até mesmo o utilizo de classes de CSS ou de estilos de CSS para a formatação do meu objeto. Ele ainda tem toda uma funcionalidade para preview. Por exemplo, vamos pegar aqui uma página com interatividade e vamos fazer um preview dele. Então eu posso fazer um quick preview desse meu e-book e eu tenho aqui o preview de como, clicando, ele vai tocar até mesmo um som. Eu posso fazer um preview diretamente nos softwares como o iBooks, no Adobe Digital Edition ou nos navegadores. Exato, eu posso fazer diretamente o preview ali para ver como está ficando. Eu tenho até uma coisa muito bacana aqui que é o envio do preview através do Wi-Fi. Então, se eu tenho vários softwares ou eu não estou conectado diretamente com um cabo ao meu computador, eu posso enviar isso para os meus softwares e testar lá diretamente no tablet ou no celular, onde é que for. Tá? Eu tenho os vários settings do projeto, todas as características do projeto e etc. Enfim, é um software que se assemelha muito a outros programas de diagramação, como o InDesign, como o Quark Express, etc., onde eu tenho as várias funcionalidades e, por exemplo, sobretudo, aqui no caso, as várias funcionalidades de interatividades. Eu posso criar interatividades utilizando os eventos e as ações. A combinação de eventos e ações, eu consigo criar uma série de interatividades sem utilizar nenhum código de JavaScript. Tá? Obviamente, se eu sou um programador ou se eu conheço códigos de JavaScript, eu posso, por exemplo, eliminar o override aqui, eliminar o JavaScript do programa e aplicar, tá, as características que eu quero, tá, relativa a esse JavaScript. Eu posso acrescentar. Então, para quem não conhece, ele é muito bom para quem não conhece HTML e CSS e também é muito bom para quem conhece HTML, porque ele facilita bastante. Dá uma olhada, eu tenho aqui o CSS dele.
e eu posso simplesmente criar o meu CSS e trabalhar com isso. Eu posso editar até mesmo as páginas de HTML, por exemplo, aqui o cabeçalho da HTML, colocando JavaScripts específicos, tá? Então, é realmente um software que me facilita muito. Na realidade também uma central de produção, porque, por exemplo, aqui estão os meus assets, os meus arquivos, tá? E eu posso colocar quantos arquivos eu quiser aqui. Depois, no momento de gerar o arquivo EPUB ou KF8, ele vai utilizar apenas os arquivos que realmente foram utilizados. Enfim, vamos às características desse software. Com ele, eu posso criar formatos EPUB com layout fixo, KF8 para a Amazon com layout fixo e HTML5 também para ser utilizado até mesmo em um site, se vocês quiserem. Você pode aplicar interatividades sem conhecer nada de programação, apenas, obviamente, uma lógica de programação nas interatividades. Você pode utilizar multimídia, som, vídeo, pode conectar o som com as interatividades e criar efeitos muito bacanas. Você pode ter multiformatos. Você fez toda a tua diagramação pensando no iPad, de repente você quer criar uma versão dele só para celulares, então com um tamanho menor de tela. Você pode simplesmente reutilizar tudo sem ter que rediagramar. Tá? O PubCoder praticamente te ajuda a fazer essa adaptação. Multilínguas, você tem um livro em várias línguas, você não precisa fazer toda a rediagramação. Ele te dá a possibilidade de acrescentar uma língua diferente utilizando como base as mesmas imagens. Alguns widgets já são presentes, ou seja, são pequenos programinhas que te facilitam, por exemplo, para criar a possibilidade de desenho na tela. Então você pode ter um e-book onde você pode desenhar nele. Tem um widget no programa que facilita isso. Leitura sincronizada, o chamado Read Aloud. Se você tem uma leitura desse livro, sobretudo para livros infantis, é muito bom isso. Você pode sincronizar o som, tá, o que está sendo lido, com o texto, de modo que a criança consiga ler e escutar ao mesmo tempo. O uso avançado de JavaScript, para quem conhece um pouco de programação ou tem outros plugins em JavaScript, é possível reutilizar isso dentro do programa. A possibilidade de criar photobook automáticos, um modo de teste de preview, que é fácil você já na hora ir fazendo o preview se a coisa está funcionando ou não, se o negócio está ficando bom ou não. Enfim, no momento que você gera os arquivos, ele também oferece um controle, o chamado EPUB Check, para quem trabalha com livros digitais vai saber o que que é onde ele faz uma checagem, ele faz uma análise do teu livro e diz se tem algum problema de tipo técnico. Enfim, é um software muito, muito completo. Dentro dele nós temos ainda as características de animação, digamos assim, cinematográfica, onde eu posso aplicar esse tipo de animação dentro de uma imagem. Então, se eu tenho lá uma sequência de animação, eu posso ter um objeto animado dentro dele, controlar a velocidade do frame, se ele para no último frame, no primeiro frame, enfim, são as características muito bacanas. Aliás, atenção, ele não cria essas animações, tá? Você tem que ter essas animações antes, mas ali você aplica elas de uma maneira muito simples. Além disso, nós temos a opção de fazer animações no objeto, então mover, girar, escalar, fazer com que toque a animação, pare a animação, a possibilidade de mover para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, posição relativa, posição absoluta. Tem uma quantidade enorme de possibilidades dentro do software. Tudo isso sem utilizar a programação, mas apenas com o mouse e os vários menus. Rotacionar, direita, esquerda, o ângulo, a velocidade, a origem dessa rotação, a possibilidade de escalar esses objetos. Enfim, você tem todos os instrumentos para poder criar um bom ou um ótimo livro digital. A qualidade ou menos do teu livro vai depender também do teu storyboard. Obviamente o software não oferece suporte para você criar um storyboard, mas eu recomendo a você de ter um storyboard, ou seja, para cada página pensar o que é que irá acontecer nessa página, de modo que você crie primeiro histórias interativas, onde a interatividade não seja apenas um enfeite,
mas seja funcional à história. Tá? Então, e outra coisa que essas animações sejam coerentes dentro do livro. Quando você cria animações coerentes, o que acontece? A criança, quem está utilizando, ela vai entender desde o começo como é que funciona as interações dentro desse livro. Você não precisa sempre estar dizendo, aqui tem uma interação, clique aqui que acontece isso. Não, ela já vai entender isso. Tá? Isso aí, obviamente, é uma técnica que vocês precisam, que requer todo um estudo sobre isso, mas é muito interessante vocês já começarem quem está interessado nesse tipo de produção, a aprofundar esse tipo de recurso. Não, vocês chegaram até aqui. Para quem chegou até aqui, merece alguns prêmios, mas antes eu quero apresentar para vocês como obter a versão gratuita de teste do programa. Vocês entram lá no pubcoder.com, vão na área de download e façam o download. Vocês têm 30 dias de prova gratuita. Nesses 30 dias, durante esses 30 dias, o programa é totalmente completo, então vocês podem até mesmo produzir livros e distribuir eles, não tem problema. Então ele está totalmente completo, não tem nenhuma limitação nele, tá? É o mesmo programa que depois funciona a pagamento, tá? Na realidade, o PubCoder ele prevê períodos de assinatura. É um pouco tipo aquilo que a Adobe faz, né? O Creative Cloud, onde você assina por mês o uso dele e você tem direito a receber todas as atualizações do programa. Tá? Então ele está sendo sempre atualizado em vista dos novos sistemas. Ele funciona para o Mac e para o Windows. Você pode ir lá e testar por 30 dias esse programa gratuitamente para ver se atende aquilo que você quer, se atende às suas necessidades. Se você quer comprar o programa, com a Booknando você tem um desconto de 15%. Tá? Então, se você já está decidido a ir lá e fazer assinatura por 3 meses ou por um ano, você simplesmente utiliza esse código que está aí na tua tela, Booknando-PubCoder, aplica lá na área de códigos, tá? Que está ali na tela mostrando para vocês, clica em redimir em usar esse código, tá? Como eu mostro aqui, e vocês terão 15% sobre o valor da licença que vocês estiverem contratando, aquela de 3 meses, de um ano ou qualquer outra, tá? Então fica aí, utilizem esse bônus para vocês, que nasce da parceria entre a Booknando e a PubCoder, tá? Além disso, para quem estiver interessado, eu ofereço um curso online, livros infantis interativos, onde o foco são os livros infantis, na plataforma de cursos, cursos.booknando.com.br. Dentro do valor do curso, estão incluídos 3 meses de assinatura grátis na versão base do PubCoder. Tá? Nesse curso, que é ensinado como funcionam os livros digitais, os formatos, o funcionamento do PubCoder, o uso das interatividades, como você pode criar multiformatos, como gerar o EPUB 3, o KF8, o HTML5. Além disso, você tem uma tutoria minha pessoal e um acompanhamento nessa aprendizagem. É um curso à distância em modalidade EAD, de modo que vocês possam aprender lá em casa comodamente, tá? Um bônus no uso das interatividades, eu ensino como criar alguns joguinhos, alguns mini-jogos, como por exemplo quebra-cabeça e outros tipos de mini-jogos que você pode colocar dentro do teu livro interativo. Enfim, o curso realmente prevê que você inicie a produção do zero até a distribuição. Obviamente é recomendável um conhecimento de software de diagramação, tá? Apesar de não ser obrigatório, enquanto nós não vamos utilizar o InDesign, não vamos utilizar outros softwares, vamos utilizar apenas o PubCoder. Porém, obviamente, é recomendável que se tenha um conhecimento básico sobre diagramação de livros, sobre fontes, sobre como trabalhar com imagens e etc. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha apresentação. Se vocês quiserem, entrem em contato comigo. O meu e-mail está aí no início do curso, o Twitter e a plataforma de cursos booknando.com.br. E nos vemos aí no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook.